Vamos entrar agora em alguns outros textos. Todos os textos a seguir provam que houve necessidade absoluta de expiação. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja que você vai encontrar outros textos na Bíblia que falam que Jesus, por causa da sua morte, então alcançou a glória. Mas esse texto não está falando só isso. Guarde bem aí na sua Bíblia, para você ler bem com cuidado ela e ver que ele foi coroado de glória e de honra para que provasse a morte. Então, existe um elemento da glória e da honra que estão relacionados à obra humana de Jesus nessa terra. É isso que esse texto está falando. Ainda que essa glória muitas vezes estava velada na sua encarnação, mas esse texto não está falando que por causa da sua morte ele foi coroado de glória e de honra. Esse texto está falando que ele foi coroado de glória e de honra para que, por sua... Você leu aí, irmão? Como nesse versículo está invertido? Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Mas eu só queria chamar a atenção dos irmãos para isso, não diz respeito ao nosso contexto aqui, mas vamos seguindo. O Senhor Jesus provou a morte em toda a sua amargura e horror. Eis a razão porque o vemos ali no jardim suando sangue. Também, eis a razão porque ele morreu tão depressa, a ponto de surpreender as autoridades, vendo que já estava morto. Eis a razão porque o seu coração literalmente se partiu, realmente se rompeu. Quando o soldado o abre com a lança, ele acerta exatamente o coração do nosso Senhor. E um cientista pode explicar muito bem isso para você. Existe até um médico francês que tem um livro que fala sobre isso, sobre a visão do Calvário do ponto de vista de um médico legista, e ele explica como o coração do Senhor na cruz se rompeu e como ele morreu rápido. Por que ele morreu tão rápido? É Pierre Barber o nome dele. Foi porque ele provou a morte. Devemos perguntar: poderia Deus, o eterno Pai, permitir que o seu unigênito e amado Filho suportasse tudo isso, caso não fosse absolutamente essencial? O que os irmãos acham? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A parte do versículo que diz não poupou, o que significa? Não poupou de quê? Não poupou daquela agonia, daquela ignomínia. Ele o entregou. Ele, Deus o Pai, o entregou àquela agonia. Era a única forma. O Filho se ofereceu, ele agiu voluntariamente, mas foi o Pai quem o enviou. A plenitude da ira de Deus contra o pecado, a plenitude de sua rajada bateu sobre ele. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dar aqui inclui a ignomínia, o sofrimento, a agonia da morte da cruz. Seria possível Deus fazer isso se não fosse absolutamente necessário?
Vamos só tocar um pouquinho nesse ponto aqui, irmãos. A ira de Deus. Acompanhe no seu material, por favor. Ali em cima, naquela afirmação que fala que ele foi coroado de glória e honra para a sua morte, isso não está ligado com a sua natureza humana? Era o que eu estava citando aqui. Que essa frase é uma frase que você pode ficar pensando pro resto da vida em casa, né? Porque essa frase não está falando que por causa da sua morte, um dia no céu ele foi coroado de glória, como Filipenses fala. Essa frase está falando que ele foi coroado de glória e de honra para que provasse a morte. Esta expressão coroado de glória e de honra está ligada à sua humanidade. Então o ser humano nenhum suportaria. Sim, ser humano nenhum suportaria. Sem dúvida nenhuma. É uma morte ímpar, única e que nenhuma outra se compara a ela. Ele provou a agonia da morte eterna por causa de todo homem, por todo homem. Então nós não conseguimos nem mensurar o tamanho dessa agonia. Amém, irmãos? Por isso que ele tem aquela endromitrose, né? Que é quando o suor se transforma em gotas de sangue, quando os vasos da nossa pele se rompem, né? E isso só acontece diante de uma agonia indescritível. Vamos ali no ponto, a ira de Deus. Só deixa eu comentar com os irmãos o seguinte: esse é um ponto que as pessoas não dão atenção nenhuma, não falam nada sobre isso. Na verdade, nós deveríamos pregar o Evangelho pregando Deus dessa forma. Amém? Porque esse é o argumento de Paulo, a ira de Deus. A ira de Deus é falada em Romanos 10 vezes. A ira de Deus. A ira de Deus é quem conduz os pecadores à salvação. Por causa da ira é que nós corremos para o abrigo. Amém, irmãos? Quem conhece aquele sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, sabe que quando ele terminou de ler aquele sermão, as pessoas gritavam e tentavam fugir e se seguravam nos bancos, julgando que naquele momento elas seriam atiradas no inferno diretamente, e milhares de pessoas foram salvas, porque a pregação foi a ira de Deus. E a ira de Deus, fala Romanos 1:18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus, se Ele é Deus, Ele deve estar contra a humanidade em ira, senão Ele não pode ser Deus. Porque se Ele é Deus, Ele não pode tolerar o mal. Amém, irmãos? Então vamos ler ali. A ira de Deus é diferente da nossa, primeiro. Gostaria de colocar isso claro para você. Sua ira provém do seu pecado. Amém, irmãos? A ira em Deus é o que nós descrevemos aqui, a sua resposta santa ao pecado. Deus é contrário a nós em ira por causa da sua santidade. Ele é, não tenha dúvida disso, a Bíblia afirma isso. Se Ele não for contra nós em ira, então Ele é imoral. Isso é forte e verdadeiro, irmãos. Por quê? Seria como Ele dissesse para nós: eu não me importo. Eles podem blasfemar, matar, estrupar, roubar, mentir, eu não me importo. Isso não me afeta. Deus é justo e Ele é sim contra nós em ira, especialmente porque nós o marginalizamos, nós o destituímos. Deus sabe que para o nosso bem Ele deve estar no centro de absolutamente tudo. Irmãos,
Você pode titular isso como um direito transcendental. Deus, por ser Deus, Ele tem direitos sobre nós. E por causa desses direitos que Ele tem sobre nós, que não são dados devidamente a Ele, Ele deve responder contra nós em ira. Nós se rebelamos contra Ele. O ser humano não dá a Ele aquilo que lhe é devido. Ele, por ser Deus, exige coisas das suas criaturas. Pelo fato dele ser Deus, Ele deve ser adorado, Ele deve ser honrado, Ele deve ser glorificado, pelo fato dele ser Deus. E porque nós caímos em pecado, nós não damos a Deus seus direitos, aquilo que lhe é devido. E por causa da sua santidade e da sua resposta ao mal, Ele deve estar contra nós em ira. A ira de Deus revela a sua santidade. Não há como subsistir na presença dele o mal. Ele é luz. Nenhuma treva subsiste na sua presença. Este elemento nos revela a necessidade do pagamento das justas exigências. O elemento penal entra e nos conduz à necessidade de substituição, entendeu, irmão? Por que você prega a ira de Deus? Porque ela vai conduzir o indivíduo à necessidade absoluta de substituição. Amém? Qual era a pregação de Jonas? Qual era a pregação de Jonas, irmãos? Deus ama vocês. Vocês só falta Deus na vida de vocês. Deus é a cereja do bolo de vocês. Vocês são muito felizes, mas só falta Deus na sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Ele vai dar tudo o que você quiser. Essa era a pregação de Jonas, não? A pregação de Jonas era que Deus destruiria aquela cidade em 3 dias. E foi isso que ele ficou falando, 3 dias. Deus destruirá essa cidade em 3 dias. O que ele está pregando, irmãos? Ele está pregando a ira de Deus. Amém? Nós precisamos estar atentos aqui. Sabe o que nós falamos, irmãos? Cuidado, irmão, vai de leve na tua pregação, irmão. Não vai ofender as pessoas. Existe um irmão que diz: deixe que se ofenda. Todos os dias elas ofendem a Deus, desde que nasceram. Deixe que Deus as ofenda, porque essa ofensa de Deus é uma demonstração de um desejo ardente que elas se salvem. Nós compreendemos muito errado Deus. Nós julgamos sentimentalmente. Amém, irmãos? Ai, tadinho. Não é assim? Nós temos esse sentimentalismo, irmãos. Deus está ocupado com o destino eterno das pessoas. Nós que muitas vezes deixamos nossos filhos fazer o que eles quiserem, só para a gente não se incomodar, nós não o disciplinamos, nós não aplicamos correção sobre eles, e depois eles nos envergonham. Deus sabe o caminho para a salvação, o caminho certo, e Ele está ocupado com isso, e isso causa temor aos homens. É porque nós não falamos tanto disso que as pessoas levam Deus. Deus é um Deus que está irado contra os homens. A pregação de fora é justamente que Deus é bom e nos procura. Ele vai me aceitar, vai sempre mais. Ele é obrigado a ser isso. Ele é obrigado. Eles pregam de fora que Deus é tão bom que tudo bem. Mas não é assim, irmãos. Deus enviou seu Filho porque realmente devia haver um substituto pelo pecado da humanidade. O Salmo 7:11 diz que essa ira se renova todos os dias, de dia em dia. Então não é uma coisa que Cristo resolveu, é uma coisa de ser autoexistente também. Vamos seguindo ali. Existe também a questão da imutabilidade e da majestade divina. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Continuando, a necessidade de tratar com a culpa e punir o pecado. O pecado é a transgressão, a ilegalidade, portanto envolve culpa. Então, obviamente, temos a necessidade de tratar com a culpa, e que de uma forma ou de outra o pecado deve ser punido. Guarde essa frase, irmão. Há 2 lugares onde Deus trata com o nosso pecado: ou na cruz de Cristo, imputando sobre Ele, sobre o nosso substituto, ou no inferno. É isso. Amém, irmãos? Não tem meio termo aqui. O Evangelho é assim: é um machado posto na raiz das árvores. Essa é a verdade. Amém? Eis o caminho que está diante dos homens. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 de João 3,4. Não há nenhuma outra teoria que nos comprove, porque é essencial crer em Cristo, e porque crendo nele e sobre ele é que somos salvos. Existe uma teoria, nós vamos depois só demonstrar o apêndice desse material para os irmãos. Existe uma teoria chamada influência moral. No que consiste essa teoria da influência moral? Ela afirma que o amor de Deus é exibido pela morte de Cristo na cruz. Diz que a cruz se destina a enternecer nossos corações empedernidos e para abolir nossa inimizade contra Deus. Ou seja, a cruz serve como uma influenciadora da moral de Deus, uma manifestação da moral de Deus que influencia o homem a tomar algo, uma decisão, e destina-se a amolecer o coração do homem. Essa é uma teoria sobre a expiação. Bem, se essa é a função da cruz, o que ela faz-nos é levar a crer em Deus. Não precisamos crer em Cristo. O que ele fez foi simplesmente mostrar Deus. Simplesmente porque o autor quer mostrar que não é só isso. E se ele é um exemplo, e essa é outra teoria, depois o irmão vai ler lá no final, é a mesma coisa. E assim ocorre com todas as demais teorias. A questão da substituição e da punição penal é o único conceito da expiação que nos mostra porque devemos crer em Cristo. Que não podemos conhecer a Deus sem crer em Cristo. E que confiar em Cristo é o que nos salva. Essa é a pregação do Evangelho, irmãos. Amém? A cruz não foi feita para influenciar o homem. Olha como Jesus demonstrou a Deus e o amor. Agora nós vamos voltar para Deus. Creia em Deus. Parece muito bonito, né? Mas os textos dizem que nós temos que crer em Jesus Cristo, confiar naquilo que Ele fez. Ele é chamado nosso grande Deus e Salvador. Mas não é só crer em Deus. Aliás, talvez por isso que o Tiago diz que até os demônios creem e estremecem. A questão é quem é o Filho. Que resposta nós damos para o Filho? Que conceito temos do Filho? Nós confiamos na obra que Cristo fez na cruz como nosso substituto? Essa é a questão. Nós entregamos nossa vida para Ele e Ele substituiu nossa pena. Nós cremos nele, nós o confessamos, nós cremos nele de todo o nosso coração e com a nossa boca nós o confessamos. E agora nós entramos em algumas objeções sobre a questão da substituição. E talvez essas objeções já tenham passado sobre a sua cabeça. Aliás, vai responder a pergunta de uma pessoa que perguntou na sexta-feira sobre uma dessas objeções.
A primeira nós não vamos dar muita atenção. Por quê? Porque existem pessoas que negam que o pecado causa culpa. Existem pessoas que pecar o pecado não causa nada em mim, não afeta em nada, não gera nada. Então, para essas pessoas que negam que o pecado nos faz culpados, nem devemos perder tempo com essa falsa premissa. Não podemos perder tempo com isso. Se você está sentado aqui, é porque você sabe que o pecado tem consequências e que precisa de um Salvador. Se você não tem essa premissa, então você não é um crente. Amém? Então não temos nem necessidade de perder tempo com isso. A segunda é o argumento que diz que o amor de Deus é suficiente. A explicação avilta o amor de Deus? É uma pergunta. A expiação, melhor. Nós perdoamos sem punição, por que Deus não? Vamos lá, irmãos. Este argumento diz o seguinte: nós perdoamos uns aos outros sem qualquer substituição e sem qualquer punição. E se em nosso amor uns pelos outros podemos fazer isso, certamente Deus, cujo amor é bastante maior, seria capaz de fazê-lo ainda com muito mais facilidade. Esse é o argumento. A resposta a isso é a seguinte: se Deus fosse só amor, poderia haver algum fundamento para esse argumento. Mas Deus é luz, Deus é santo, Deus é íntegro, Deus é justo. E não só isso, não há maior falácia, guarde isso no seu coração, do que o argumento que parte dos homens para Deus. Um argumento que diz: se isso é verdade com relação a nós, deve ser verdade com relação a Deus. Um argumento desse torna Deus um homem. Isso é totalmente sem sentido. Amém? Tome cuidado quando você pensa assim: se diz respeito e é verdade com relação a mim, bom, deve ser assim também com Deus. Além disso, nossa concepção de amor é a mais errônea do que tudo mais. Se começarmos a pensar no amor de Deus em termos do que fazemos e do que pensamos, então digo com reverência, que Deus nos ajude. Se formos atribuir nossas noções sentimentais, devassas, parciais e injustas de amor à deidade eterna, então nos colocamos na mais precária posição. Amém, irmãos? Por isso que um conceito sobre Deus responde todos esses argumentos. Um conceito correto sobre Deus. Outra objeção: este argumento substitutivo da expiação rebaixa o caráter de Deus. Nos é dito: é injusto punir um inocente. Essa foi a pergunta aqui um dia, certo? Não sei quem perguntou estava aqui, mas quando nós estávamos expondo a doutrina da substituição penal e que Cristo, o inocente, morreu pelos nossos pecados, os que não são inocentes somos nós. Alguém disse: mas se é assim é injusto. Mas a Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. 1 de Pedro 3,18. Amém? E a resposta a isso é: quando a pessoa inocente se oferece voluntariamente e toma sobre si os pecados de outros e pede a Deus que os coloque sobre ela e os puna nela, não há obviamente injustiça nenhuma. Essa foi a decisão do conselho eterno entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho disse: estou aqui, envia-me. Amém? Não há injustiça, a voluntariedade. Alguns dizem: imagine Deus exigir sangue como apaziguamento antes que possa perdoar. A resposta é a mesma. Amém, irmãos? Voluntariamente o Filho se deu por causa dos nossos pecados. O justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Voluntariamente. Não há
rebaixar no caráter de Deus aqui. A quarta objeção: aceitar esse conceito é desvalorizar a graça de Deus. Bom, irmãos, Deus é um só. É um Deus de santidade e justiça. Não podemos desassociar os grandes e eternos atributos de Deus. Amém? A quinta objeção: a substituição penal. E não acho que isso é anormal. Muitos pensam assim. Porque sabe o que eles fazem com a Bíblia, irmãos? Eles ficam com só aquilo que lhes convém. Então esses que ficam com só o que convém, botam Jesus contra Paulo, Paulo contra Tiago, Tiago contra João, o Novo Testamento contra o Antigo, etc. Mas nós vamos aprender aqui que a Bíblia é uma unidade concreta. Amém? E nós vamos precisar vê-la como essa unicidade em toda a Bíblia. Ela tem a mesma mensagem. Amém? Às vezes você ouve assim: mas isso era Velho Testamento. Tome cuidado, irmão. Amém? Tome cuidado com essas expressões. Mas isso aí era no tempo lá. Tome cuidado com isso. A Bíblia é uma unicidade. Havia um propósito. Existe tempo para as coisas. Mas essas expressões, me parece, estão desqualificando a antiga aliança. Amém? Desqualificando a palavra de Deus como palavra de Deus. Agora, para você, a palavra de Deus é o Novo Testamento só. Se a sua leitura do Novo Testamento não te leva ao Velho Testamento, tem alguma coisa errada. E se a sua leitura do Velho Testamento não te conduz ao Novo Testamento, também tem uma coisa errada. Porque a Bíblia é uma unicidade, é única, é uma unidade, não se contradiz em nenhum lugar. Ainda que existe tempo para muitas coisas, no trabalhar de Deus na história humana, não está nada contra nada. Amém, irmãos? Tanto é que Paulo e João e Pedro citavam os profetas que foram muito antes deles. Então, essa quinta objeção diz o seguinte: que a substituição penal foi inventada por Paulo e não é encontrada nos evangelhos. Mais uma mentira que provém da falta de entendimento. Eles dizem que se a substituição penal fosse verídica, o Senhor Jesus havia ensinado. Bom, vejamos se ele ensinou. Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Aí você sabe que nós estudamos na aula passada essa expressão por muitos. E por aí é a palavra grega anti, significa como substituto. Está uma afirmação, a mais importante, também está em Marcos 10, 45. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como substituto por muitos. É isso que esse texto está falando para nós. Então Jesus falou sobre isso. Amém? Ainda que os discípulos não entendiam o que Jesus falava, como você vai encontrar em João 16, 12. Foi a ressurreição, página 22, que os convenceu da verdade básica concernente ao fato de que ele era o unigênito Filho de Deus. E à luz desse fato, começaram a entender a expiação. Após a ressurreição, vocês se lembram, vimos que ele os levou do princípio ao fim do Antigo Testamento, e então foram capazes de recebê-la, essa verdade da expiação. Portanto, esse argumento que pessoas apresentam sobre nosso Senhor não ensinar o conceito de substituto, também não é real substância e nenhum fundamento. E isso aqui você deve guardar, escrever atrás da sua Bíblia, na contracapa da sua Bíblia, essa parte toda que está em negrito aí, agora.
Toda essa parte você deve guardar sempre no bolso, na sua carteira. Você deve olhar para ela como um espelho diante de você. Todas as vezes que você está lendo a Bíblia, você deve considerá-la, que é o seguinte: o conceito errado sobre Deus leva ao erro, não só dessa doutrina, de todas. Amém, irmãos? O conceito errado sobre Deus conduz a você pensar nas coisas de Deus de forma errada. Quando você entende o caráter de Deus, você vai saber das coisas de Deus em mais plenitude. Agora, quando você tem um conceito errado de Deus, às vezes você parte do pressuposto humano, que nem a gente falou. Você acha que Deus é como você, não é? Passivo. Você confunde longanimidade com omissão, não é? Existem pais que não corrigem seus filhos e dizem que estão sendo longânimos. Na verdade, estão sendo omissos, não longânimos, e depois vão colher os frutos da sua omissão, porque são omissos. Diz, mas Deus é amor. Deus não é esse amor. É só você ler Hebreus 12, do 4 em diante, que o Pai disciplina quem ama e açoita a todo aquele que chama por filho. E se você está sem disciplina, de que todos os filhos, diz, Ele fez participante, você já não é filho. Amém, irmãos? Então o conceito errado sobre Deus faz com que a gente tenha conceito sobre as coisas de Deus errada. Então por isso que eu digo que deve guardar no bolso, assim. Eu li um texto e interpretei da minha cabeça. Não conheço bem sobre Deus. Amém? Não tenho uma clareza sobre tudo que a Bíblia diz sobre Deus. Desconfie. Amém? A dificuldade real que as pessoas têm com essa doutrina da expiação é geralmente devido ao fato de que todo o seu conceito de Deus é inadequado. Ignoram alguns aspectos do seu caráter. Enfatizam só um lado com exclusão dos outros. Se elas tomassem a Deus como tal como Ele é e compreendessem a verdade acerca dele, suas dificuldades desapareceriam. Então, um conselho para você: tenha em vista tudo que Deus é. Amém? O irmão Lloyd Jones diz que nós nunca devemos usar o método humano de dissecação com Deus, porque isso sempre vai nos levar a uma coisa errada. Como assim, irmão, dissecação? Você pega uma rosa e você vai fazer um estudo sobre a rosa. Você é um botânico. Então qual vai ser o seu que método você vai usar? Você vai dissecar a rosa. Você vai pegar a primeira pétala, vai arrancar, vai colocar no microscópio, vai examinar, você vai definir. Amém? Aí depois você pega outra, depois a folha, depois o caule, depois os espinhos, e quando você acaba, não tem mais rosa, não é? Com Deus não é assim, não. Ainda que por nós sermos incapazes, nós temos que estudar uma coisa de cada vez. Sempre quando nós estamos estudando, você tem que ter um pano de fundo. Como assim, irmão? Por exemplo, você vai bater uma foto e você é o destaque dessa foto, mas atrás de você tem o quê? Um fundo, não é? E de vez em quando você está ali olhando para aquela foto e admira as coisas que estão nesse pano de fundo. Então quando você estuda sobre Deus, você deve fazer assim, irmão. Você colocar todos os atributos de Deus diante dos seus olhos, e você vai falar do amor de Deus. Que bom, é necessário que você estude o amor de Deus, mas tenha por pano de fundo que Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é bem-aventurança absoluta, Deus é luz, Deus é onipresente, Deus é onipotente, onisciente. Amém?
tenha em vista como fundo tudo que Deus é. Aí quando você se equivocar, vai acender uma luz lá no fundo. Opa! Mas isso não condiz com isso. Eu estou estudando o amor aqui. Mas daí quando eu ultrapasso o limite, começo a lidar a Deus como se fosse um homem, aí você vai olhar para o pano de fundo assim, a justiça de Deus, a ira de Deus, vão acender um alerta para você. Então, o nosso conceito errado sobre Deus vem de às vezes a gente isolar uma coisa, amém? Esquecendo das outras. Por isso que alguns dizem, não, mas se Deus é amor, esse negócio aí de matar, de alguém substituir pelo outro, se Ele quisesse, Ele só perdoava, não é? Por quê, irmãos? Porque está acendendo o amor, não tem nada atrás. Deus é só amor, mas Deus não é só amor. Graças a Ele, porque se Ele fosse só amor, não era Deus. Ele é a soma de todos os seus atributos. Se tirar um dele, Ele não é Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa dificuldade. Guarde isso no seu bolso, sim. Será que eu entendi isso mesmo? À luz de tudo que a Bíblia diz? Ou eu tenho uma visão parcial do que a Bíblia diz e passei do limite? Por exemplo, irmãos, os irmãos que têm dificuldade com a soberania de Deus, eles enfatizam a soberania de Deus, enfatizam a soberania de Deus, enfatizam a soberania de Deus. Sabe onde é que eles vão chegar? Deus criou o diabo, Deus criou o mal, Deus criou o pecado, é a culpa de Deus, porque Ele é soberano. Não é assim? Não é assim? E agora, se Ele é soberano, Ele é soberano, mas e o resto? E a responsabilidade livre que Ele deu para o homem? E agora? Um homem, um agente livre que é responsável pelos seus atos pecaminosos. Se você só enfatizar a soberania, você vai cair numa coisa das mais terríveis que existe. Você vai ter que pegar uma filha sua, que nem a Manuzinha assim, no colo da Patrícia, e se você chegar nessa loucura, você vai pegar ela assim e dizer assim: se Deus na sua soberania não escolheu essa menina para o céu, então ela vai passar toda a eternidade dela queimando no inferno. Dorme, filha. Entendeu, irmão? A culpa é de Deus. Na sua soberania Ele quis que eu pecasse. Entendeu, irmão? Cuidado. Por isso que eu falo que a gente tem que guardar isso aqui assim, no bolso, sabe? Deus é soberano, e o outro lado é que você é um agente livre e responsável. E ninguém vai estar no inferno por culpa de Deus. Amém, irmãos? E a sexta objeção é o conceito da substituição penal. Diz que Deus estava relutante em nos perdoar, essa é a melhor, né? E que o Senhor teve que morrer e ir até Deus e pleitear o mérito do seu sangue antes que Ele nos perdoasse. Alguns pregadores apresentam Deus e o Evangelho dessa forma. É aquele exemplo do passarinho na gaiola que o Alcindo estava falando. Não foi? O Lucas. Você já chorou diante daquele vídeo, né, irmão? Do passarinho na gaiola lá, né? Qual que é? Como é que é o exemplo, Lucas, para os irmãos que não estão? É que tinha criancinha maldosa lá com o passarinho e aí ele ficava tirando pena, maltratando. Aí ele ia levar os passarinhos para algum lugar e matar. Aí disse que aquele senhor, estava passando o senhor, perguntou o que ele ia fazer com aqueles passarinhos. Ele disse: isso aqui eu vou maltratá-los, vou brincar com eles, vou torturá-los até eu me cansar e depois vou matá-los. Aí o senhor disse: não faça isso, bem, eu vou te pagar tanto por esse passarinho e você me dá isso. Mas aí o passarinho fala:
problema é que o menino maior é o diabo, né, irmãos? E aquele senhor que passou para salvar os passarinhos é Jesus, que está pagando o preço para o diabo. Entendeu? E você chorou por esse vídeo, se viu? Porque assim, é como se Deus fosse desse jeito. Deus está... eu não vou perdoar esses caras. Jesus está... Pai, mas eu morri na cruz. Dá uma chance para eles. E apresenta Deus assim, não é, irmãos? Que problemática. O Filho se entregou voluntariamente e o Pai o enviou. Lemos o texto: Deus amou o mundo de tal maneira, foi o amor de Deus que cogitou esse meio de salvação, para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Foi o seu amor que levou a cabo. A cruz não é algo que influencia o amor de Deus, não. O amor de Deus a produziu. Essa é a ordem. Não fosse o seu amor, Deus teria punido o pecado em todos nós. O pecado em nós, e todos nós teríamos que sofrer a pena eterna. O amor de Deus é que introduz a doutrina da expiação substituta e penal. Ela é uma exposição e uma explicação desse maravilhoso e infinito amor. E a gente entra nessa última pergunta. Vamos criar uma pergunta aqui, melhor dizendo. Você sempre perguntou o seguinte: por que se Cristo veio para morrer, então por que ele já não foi direto para a cruz, morreu, resolveu tudo, disse está consumado e acabou? Por que ele passa 33 anos vivendo sobre essa terra, cumprindo toda a lei, todas as exigências de Deus, e então assim vai para a cruz e morre? E aí você precisa entender dois conceitos importantes. Primeiro, obediência ativa e obediência passiva de Cristo. A obediência ativa diz respeito a tudo que ele fez nessa terra por nós, em nosso favor, enquanto vida, e para conquistar a vida para todos nós. Por que você não precisa cumprir mais a lei? E quando eu falo cumprir a lei, falo estar sob debaixo do jugo da lei. Por quê? Porque Cristo a cumpriu cabalmente. Quando você se depara com esse texto, não pense que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Aí as pessoas dizem para você: está vendo como você tem que cumprir a lei? Jesus te deu o exemplo. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia está dizendo que a obediência ativa dele cumpriu a lei por você. Amém? Ele cumpriu por você. Por isso que daí você entende quando Paulo está lá em Romanos 8 dizendo assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E fala: porquanto o que for impossível a lei, essa é que Jesus veio cumprir, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de Cristo o pecado. Aí quando você chega no verso 4, você entende por que Cristo cumpriu tudo isso: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quando nós andamos em Espírito, o que acontece em nós? O preceito da lei se cumpre em nós. Por quê? Porque Cristo conquistou isso em toda a sua vida para nós. Os méritos de Cristo, através da pessoa de Cristo em nós, são atribuídos a nós por causa de Cristo, porque Cristo cumpriu tudo. Agora isso é entregue de graça para você, para se manifestar em você. Amém? Vamos entrar aqui então. Devemos acrescentar ainda que de maneira bem resumida, a obediência ativa e a obediência passiva de Cristo.
Se você botar num quadro, irmãos, tudo aquilo que ele não merecia e caiu sobre ele, diz respeito à passividade. Essa obediência passiva, ou seja, que foi por nós os sofrimentos dessa morte, os sofrimentos da vida dele, revelam a sua obediência passiva. Eu não precisava sofrer, foi por nós. Mas todas as vezes que ele se colocou em obediência para cumprir todo o desígnio de Deus, caminhar em santidade por essa terra, aí você entende assim: por eles eu me santifico a mim mesmo. Isso aqui é obediência ativa, irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Por que Cristo caminhou 33 anos e meio? Por você, por mim. Ele não só morreu por você, ele viveu por você. Ele viveu para que você pudesse viver a mesma vida que ele viveu. Não é que ele é teu exemplo, a vida dele pode ser vivida através de você. Amém, irmãos? Aquilo que ele fez naqueles 33 anos pode se manifestar através de você. As obras, a vida, o caráter, aquilo que ele conquistou por sua obediência ativa. E é isso que é obediência ativa. Obediência ativa fala do seu viver em perfeita obediência, a fim de obter retidão para nós. Ele teve que obedecer à lei por toda a sua vida a nosso favor, de modo que os méritos positivos da sua obediência perfeita pudessem ser atribuídos a nós. Os méritos dele pudessem ser atribuídos a você e a mim. Isso é chamado de obediência ativa. Esta obediência consiste em tudo o que Cristo fez para observar a lei em seu aspecto federal, como condição para obter vida eterna. Ela foi necessária para tornar aceitável a obediência passiva. Ou seja, irmãos, todos os homens olhavam para Cristo. E um dia ele mesmo perguntou: se fiz algum mal, mostra. Ninguém achou nele mal nenhum, dolo nenhum se achou na sua boca. Isso é como o sacerdote olhando para aquela ovelha e procurando nela algum defeito. E com toda a sua vida ele mostrou uma perfeição de obediência humanamente. Então ele está qualificado para morrer. Por quê? Porque não se achou nada nele. Se achasse um defeito nele, ele morreria pelo seu próprio pecado. Para ele ser substituto dos pecados dos outros, não pode haver nele pecado. Isso é a obediência ativa de Cristo, e é o que torna aceitável ele poder morrer, ou seja, a obediência passiva. Aquilo que Cristo conquistou por sua vida nesta terra e que nos é imputado. Amém? Você sabia, por exemplo, você está aqui, irmão, você está cheio de pecados. O Senhor toma os teus pecados e pôs sobre Cristo no madeiro. Mas não é só isso, essa é a metade. E a justiça de Cristo foi posta sobre você. Imputada. Imputar é acreditar, colocar na conta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas não é só isso ainda. Isso é o entendimento de alguns irmãos, mas não é só isso. Por quê? Porque não foi só a justiça de Cristo que foi imputada a você. Você recebeu a Cristo. Se você não tem a Cristo, você não tem a justiça de Cristo. Então, quando alguns irmãos tentam enfatizar que a justiça de Cristo foi imputada a você, parece que a justiça para ele está desassociada de Cristo. E o autor do livro O Peregrino diz que certa vez ele estava meditando sobre como ele poderia ser uma pessoa mais justa nessa terra. E chama John Bunyan o nome dele. Ele perguntava assim: como poderei ser justo? Como poderei me tornar justo? Como posso melhorar? E saindo da sua casa, ele diz que dentro dele ele ouviu a seguinte frase:
a sua justiça está no céu. Vocês não estão entendendo, irmãos? Porque quando nós estudamos sobre justiça imputada, as pessoas explicam da seguinte maneira: os méritos de Cristo foram postos sobre você, os seus pecados foram postos sobre Cristo. Mas não é só isso, irmãos. Cristo foi dado a você. A sua justiça é Cristo. Não é a justiça de Cristo separada de Cristo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para os irmãos aqui. Se for só isso, que nem quando você vai ler um livro de um irmão reformado, são muito preciosos e muitos conceitos, mas eles enfatizam tanto a questão da imputação, que eles esquecem que não é só isso. Se não há Cristo no assunto, se é só a justiça dele separada da sua pessoa, você não tem nada. E foi isso que esse irmão entendeu: a minha justiça está no céu. Foi isso que ele ouviu da parte de Deus, pelo Espírito de Deus. Porque a justiça dele tem que ser Cristo. Amém, irmãos? A gente não pode separar nenhuma característica de Cristo da sua pessoa. É isso que eu estou querendo enfatizar para os irmãos. É o próprio Cristo. E talvez você não veja tanta importância no que eu estou falando, mas aí está o conceito religioso e a realidade espiritual. Aqui está a divisão. Quando você separa as coisas da fé da pessoa de Jesus, você só tem doutrina, não tem realidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Você pode ser muito minucioso nas doutrinas, mas não tem realidade espiritual, porque não vem acompanhada. É como se você dissesse assim: aquele bolo de chocolate, nunca provou o bolo, ele tem uns farelos de não sei o que, foi feito com a massa assim, que é amassada do tal jeito. Aí, mas alguém ouve você falar assim, alguém que comeu o bolo e diz: eu acho que ele nunca provou esse bolo. Os irmãos estão entendendo? Sabe tudo do bolo, mas não provou do bolo. Não é assim? Às vezes acontece isso com as nossas reuniões entre os irmãos. Você ouve pessoas que são simplesmente descontextualizadas de tudo que é a reunião da igreja, como nós nos reunimos hoje, mas elas descrevem a reunião da igreja como se elas... Esses dias um irmão do Rio me ligou e disse: mas como é que vocês fazem com esse negócio assim? E ele tentando soldar, porque ele queria o modelo tudo certinho, né? Eu tenho que fazer assim, com as ofertas tem que fazer assim, com os irmãos tem que fazer assim, tem que ter presbíteros assim, a reunião da igreja é assim. Aí ele falou, eu falei para ele: irmão, que complicado, né? Como assim? Porque isso que você está tentando fazer não existe. Você está tentando conceitualizar uma coisa que você nunca experimentou. E a gente ouve tantas pessoas tentando contextualizar a nossa maneira de estar diante do Senhor como igreja. Não dá para fazer isso, não dá para fazer, olha, não, isso aí é errado. Nunca provaram, irmão. Estão olhando de longe no binóculo e dizendo: eu acho que é assim. Deveriam falar que acham que é assim. Seria mais honesto, não é verdade? Falar: eu acho que é assim, eu acho que é assim, porque você só acha, não é? Quando alguém chega para você e diz: tu está indo numa seita, né? Tinha uns amigos, meu irmão aqui, que dizia assim: ué, mas nunca provaram? Né? É a mesma coisa quando você fala de uma doutrina, mas você não provou a Cristo. Cristo não é a sua vida. Então você está filosofando, irmão, no máximo. Amém? Tem que provar. Não é a mesma coisa com os irmãos. Tem que provar a vida da igreja, a realidade do corpo de Cristo, o companheirismo, não é? A preocupação, né? Imagina o seguinte, irmão. Tem um lugar lá com 300 mil pessoas, ninguém conhece ninguém, não há companheirismo,
não há fraternidade, ninguém se preocupa com nada. Dá uma boa noite, paz seja contigo, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Final de semana, ninguém conhece ninguém, não sabe da vida de ninguém, não sabe o problema de ninguém. Aí nós estamos reunidos como irmãos, nos preocupando uns com os outros. As pessoas olham assim: ah, mas lá é assim, né? Lá é assim, né? Eu tenho isso aqui. Mas como? É igual dizer que comeu e tentar descrever um prato que nunca comeu. Você comeu? Não comeu. Não é? Então não passa de filosofia, você não comeu. Imagina quantos pastores que a gente conversa, né, irmãos? Eu converso com vários pastores amigos. Ah, lá você se reúne assim, né? Você também se reúne assim. Mas esse negócio assim, e esse assim? A resposta é: mas tu nunca provou, né? A primeira resposta que tu tem é que se o Espírito Santo governa a reunião, tem bagunça. Só pode, mas tu já provou? Não provou? Então tu está de história, está de conversa fiada, não é assim? Não é assim, irmãos? Que o Senhor nos ajude com as coisas da fé, porque as coisas da fé são realidade espiritual, amém? Então, nessa questão da substituição de Cristo e da justiça de Cristo estar sobre nós, não está separada de Cristo. O que nós estamos falando aqui é real, irmão, é espiritual, amém? É o resultado da nossa paz com Deus, da nossa tranquilidade de dobrar os nossos joelhos diante de um Deus que não aceitava que uma vez por ano alguém tinha que te representar para tu estar lá, e agora tu dobra o teu joelho e tu está aqui na terra e tu está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Isso é um privilégio, uma realidade espiritual, tem que ter resultado, senão não é real, senão é uma fantasia da nossa cabeça, uma filosofia. Se não há resultado, não é porque é invisível que não é real, irmão. É isso que eu estou falando. Porque segundo a Bíblia, o invisível é mais real do que se pode ver. Você está vendo uma cadeira na sua frente, Deus é mais real que isso. Você não vê Deus, mas você sente Deus. Ele existe. Ele é galardoador dos que o creem e o buscam, não é? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que todos os mundos vieram a existir pela sua palavra, e o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós estamos aqui, nós fechamos nossos olhos e nós estamos diante do trono de Deus, temos acesso ao trono de Deus. Não é história. Quando falamos que nossa justiça está no céu, Ele vive, a justiça vive, é pessoal, e tem um eu concreto, é o nosso Cristo. Então os irmãos pegam e dizem: não é só a justiça que é colocada sobre você, não, é Cristo mesmo, irmão. Os irmãos estão entendendo? Que é dado a nós como justiça. E seguindo, para nós finalizarmos, e a obediência passiva fala do seu sofrimento e morte por nossos pecados, página 17, segundo parágrafo. Nesta obediência, Cristo, como mediador, entrou em relação penal com a lei, a fim de cumprir a pena em nosso lugar. Cristo tomou sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. A obediência passiva está ligada aos sofrimentos durante toda a sua vida. A dor da cruz, nesta dor está incluída a dor física e a morte, a dor de suportar o pecado, o abandono, a dor de suportar a ira de Deus. Tudo isso faz parte da obediência passiva, aquilo que Ele suportou penalmente como substituto do seu pecado. Se Cristo tivesse somente obtido perdão dos pecados para nós, então nós mereceríamos o céu, nossa culpa teria sido removida, mas isso significa que ainda estaríamos na posição de Adão e Eva antes de eles terem feito qualquer coisa boa ou má, e antes de terem passado um tempo vitorioso debaixo da prova. Para serem estabelecidos em justiça para sempre e terem a comunhão com Deus assegurada para sempre, Adão e Eva teriam que obedecer a Deus perfeitamente durante um período de tempo, e então teria
Deus olhado para a obediência fiel deles com prazer, e eles teriam vivido em comunhão com Ele para sempre. Foi necessário que Cristo vivesse uma vida inteira de obediência diante de Deus para alcançar a retidão para nós. Assim, por causa desses dois aspectos da obra de Cristo, somos tanto limpos por sua morte, como por nossa união com Ele, crendo em Cristo, incorporados nele, podendo encarar a lei de Deus sem qualquer temor, sem qualquer tremor ou assombro. Sua obediência conquistou isso por nós. Amém, irmãos? E nós não vamos entrar no resto do material, mas assim, você viu todos os aspectos dessa doutrina da expiação. Da página 20 até a página 30, você vai ter um anexo de falsas doutrinas sobre a expiação. Ou seja, o que pessoas entenderam errado sobre a obra de Cristo na cruz como obra expiatória. Então daí você vai começar, por exemplo, com a teoria 1 que está ali. A teoria paga do resgate a Satanás. Aí você vai ter as objeções a essa teoria mais abaixo, ou seja, explicações de que essa teoria é errada. Amém, irmãos? Aí você tem a segunda teoria, a teoria da satisfação de Anselmo. E daí, na página 25, você tem as objeções a essa teoria. Você vai na página 26, a teoria que nós citamos aqui, da influência moral. E daí você tem uma descrição dessa teoria ali, e abaixo você tem uma série de objeções sobre ela, objeções bíblicas. Depois a teoria do exemplo, página 27, as suas objeções. Depois, nessa mesma página, no final, a teoria governamental, suas objeções. A teoria mística, página 28, suas objeções. E a teoria do arrependimento vicário, também suas objeções. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos dar graça para nos mantermos firmes sobre a verdade. E segundo todos os autores por que eu deixei essa série de teorias no final para você? Primeiro, pode ser um conceito que você pense sobre a morte de Cristo. Aí você vai se deparar com ele assim: opa, eu pensava assim. Aí você vai descobrir por que você não deve pensar assim, né? E segundo é que quando nós descobrimos o que aconteceu na história, nós não cometemos os mesmos erros que aconteceram. Então é importante nós conhecermos essas doutrinas e a história da igreja. Vou dar só um exemplo para vocês. Se muitas pessoas conhecessem a teoria de Ário e a heresia ariana, não existiria testemunha de Jeová hoje. Os irmãos, só para os irmãos entenderem. Diz que Deus é só o Pai, o Filho é uma criatura do Pai e o Espírito é uma energia. E na Bíblia deles ele coloca o Filho com letra minúscula e o diabo com letra maiúscula, não é? E o Espírito com letra minúscula. Então, se nós conhecemos a história, nós não estamos fadados a cometer os mesmos erros da história. Então leia esse anexo de doutrinas. Vai guardar você de muita coisa. Amém? Vamos orar?